Ok, nesse momento a gente começa a gravar a aula para que vocês tenham aí o conteúdo para estudo posterior. Quem tiver problema com a disponibilidade e informação aí do pessoal, peço que saiam da sala e assistam o vídeo posteriormente. Como todo início de aula, né, a gente faz aquela revisão básica. Na última aula falamos sobre o DeviceNet, uma rede digital ponto-multiponto para conexão entre sensores. Trabalha com dados cíclicos e acíclicos e é uma topologia do tipo produtor-consumidor. O protocolo vem do padrão SIP e do padrão CAN. Né? O SIP nas camadas de software e o CAN nas camadas físicas. Exatamente da junção desses dois protocolos mais antigos é que formaram o DeviceNet. E o Ethernet IP é uma evolução também dessa tecnologia de conversa em cima do SIP. Né? Só que aí já utilizando meios físicos mais modernos, com maior taxa de transferência, maior velocidade. Né? É uma rede que utiliza o meio físico Ethernet, mas ela consegue, graças aos protocolos e às interfaces dedicadas aí para esse tipo de tecnologia, chegar em tempos de operação aí bem inferiores aos tempos nominais aí de outras redes. Né? É uma rede que chega a trabalhar aí da ordem de milissegundos como tempo de resposta, como ciclo de operação. Falamos também do protocolo HART, que apesar de ser uma tecnologia antiga, baseada em comunicação de 4 a 20 mA, ela é uma tecnologia ainda muito utilizada em redes de baixa, vamos colocar assim, baixa amostragem, né? Vamos imaginar um monitoramento de um nível de represa. Uma represa não transborda da noite para o dia, né? Em termos de nível, ou seja, eu posso ter leituras com periodicidade prolongada, a cada 1 minuto, a cada 10 minutos fazer uma leitura. Isso daí não vai ser um problema para mim. A grande vantagem do HART é que, além de fazer a leitura do dado de forma analógica, você pode fazer a aferição, fazer aquilo que a gente chama de conferência, né, da informação lida, através dos dados digitais que acompanham essa grandeza analógica transmitida de um lado ao outro. Tá? E aí a gente abre aí o espaço para alguma dúvida, algum questionamento que tenha surgido, mas que vocês não tenham anotado lá na folha de dados de vocês. Nenhuma dúvida, nenhuma consulta? Não, professor, tranquilo. Então vamos lá. Então, para hoje, a gente vai apresentar aí para vocês uma plataforma de software, é uma plataforma de software comercial, tá? É um conjunto de dois aplicativos, tá? Existe um aplicativo chamado ModScan e um outro aplicativo chamado ModSim. Ambos trabalham com o protocolo de comunicação Modbus, tá? Então, um trabalha como um mestre, fazendo a simulação de um mestre numa rede de comunicação, e o outro trabalha com a simulação de um escravo dentro de uma rede de comunicação. Tá? Então, o ModScan e o ModSim são dois softwares aí de uso real. Tá? Isso daqui é uma plataforma que, se você for trabalhar com essa tecnologia, né, você tem que ter esse software disponível no teu computador para um eventual teste, para uma eventual aferição de dados, né, para que esse dado possa realmente ser lido e transcrito e conferido através de uma plataforma que você confia. Tá? Então, realmente, o ModSim e o ModScan são plataformas que a gente utiliza muito em campo
para poder validar processos, poder validar leituras, poder simular calibrações. Então, tudo isso daí está vinculado com esse tipo de ferramenta. Tá? Então, a ideia hoje é a gente fazer uma breve introdução, uma apresentação dessa ferramenta em si, e depois eu vou disponibilizar aí os links de acesso do fabricante para que você possa ter a versão de demonstração, né, no site do próprio fabricante em questão. Tá? Vamos entender como é que essa ferramenta funciona. Tá? Primeira delas, vamos trabalhar com o ModSim. Tá? O ModSim é um nome que compõe aqui, ó, né? Tem duas partes aqui, o mod de Modbus, o sim de Simulator. Tá? Então, o ModSim ele vai simular os dados de um ou de mais dispositivos Modbus do tipo escravo. Tá? Lembrando aquela topologia, o mestre sempre pergunta o que ele quer saber para o escravo. Quem tem a informação digital? Quem que vai ter a informação analógica? Não é o escravo? Ok? Então, nessa leitura, o ModSim é que vai garantir que essas informações sejam enviadas para um ModScan, que sejam enviados para um mestre, que sejam enviados e disponibilizados quando requisitado. Ok? ModSim faz o papel do escravo nessa rede. E como ele faz o papel do escravo, ele pode o quê? Gerar valores para leitura, simulando dispositivos de campo de leitura, ou receber parâmetros, simulando dispositivos de atuação no campo, através de um software de supervisão, um supervisório qualquer. Então vamos entender isso daqui. Eu quero simular que eu tenho um sensor de temperatura. Ok? Como que funciona um sensor de temperatura? Eu consigo, como mestre, falar, não, você não está lendo 25 graus, você está lendo 45 graus. Eu, como mestre, não tenho essa autonomia, não posso alterar um valor de campo de uma leitura de algo que está acontecendo em campo. Então, quem que tem que me garantir os dados da leitura? É o escravo. O escravo vai lá, faz a leitura em campo, a leitura real do que ele está enxergando, a leitura do que está acontecendo e disponibiliza essa informação para o mestre. Então, o mestre só pode fazer a leitura de sensores de campo. Onde que o mestre vai poder escrever, então? Concorda que o mestre pode escrever, por exemplo, num set point de velocidade de um inversor de frequência? Motor, eu não quero que você rode a 100%, eu quero que você rode a 75% da tua velocidade. Então aí eu vou lá e mando uma informação para o inversor de frequência. O válvula proporcional, eu quero que você mantenha aberto só 50% do seu curso. Então eu mando uma informação para a válvula. Como é que eu mando a informação para um dispositivo de campo? Eu mando informação através de uma saída analógica. Então eu vou ter um módulo na minha rede, um escravo na minha rede, que vai ser o quê? Uma saída. Tá fazendo sentido essa história para vocês ou não? Sim, sim. Então, ó, o mestre faz leituras de campo, não consegue escrever nas leituras. E o mestre elabora saídas para o campo. As saídas eu consigo escrever. As entradas eu não consigo escrever. Quem que simula as entradas e quem que simula as saídas? O software ModSim. Nós vamos ver isso na prática ainda hoje, tá? Tenham paciência. Então, o ModSim pode ser conectado na forma serial a uma aplicação Modbus mestre ou conectado em múltiplas aplicações mestres através de uma rede de comunicação. Tá? Essa aqui é a carinha da plataforma do ModSim. Verifica que é uma
ferramenta padrão Windows, File, New, Connection, Display, Help, aquela história toda, onde eu tenho um campo que eu vou definir qual é a porta de comunicação, qual é o ID do dispositivo, afinal de contas, se uma rede permite 64 dispositivos, quem que é quem nessa rede? Eu preciso falar, olha, esse é o meu dispositivo 1, esse é o meu dispositivo 5, né? Esse é o ID do meu dispositivo. Qual é o endereço da variável que eu vou estar lendo? Quantas variáveis eu estarei lendo? Qual é o tipo de banco de dados que eu vou ler nesse Modbus? Banco de dados? Banco de dados. Vamos falar a respeito disso daqui a pouco também. Então, ó, a carinha do software é essa. Já o ModScan ele vai fazer o quê? O papel do mestre. A aplicação ModScan opera / simula como um dispositivo Modbus mestre em qualquer um dos modos de transmissão, seja ele ASCII, RTU ou Modbus TCP. Modbus Plus, professor. Modbus Plus é proprietário. Modbus Plus não tem plataformas abertas desse tipo. Tá? Modbus Plus você tem que comprar ferramentas lá da Schneider, senão você não consegue trabalhar com isso. Tá? Então esse software vai trabalhar Modbus ASCII, RTU ou TCP. No caso do ModScan, ele pode ser usado para acessar ou interrogar ou até modificar dados contidos em um ou mais dispositivos Modbus escravos, conectados ao computador via porta serial, modem ou rede de comunicação Ethernet, simulando assim um supervisório, tá? Simulando assim um software de supervisão. Então o ModScan vai fazer o papel do cara que vai ler o escravo. O escravo número X, qual é a leitura que você está tendo? Escravo número Y, eu quero que você jogue uma saída para tantos por cento da saída. Tá? Quem vai fazer isso nesse ambiente de simulação? O ModScan. E aí, a parte legal é o seguinte. Professor, se ele faz a simulação, eu poderia usar o ModScan para um dispositivo de verdade, de campo? Sim. Professor, quer dizer que eu posso usar o ModSim para um sistema supervisório de verdade no campo? Sim, também. Tá? A grande sacada é exatamente isso. Você pode trabalhar um simulador com outro simulador ou um simulador com um dispositivo de campo real, físico. Seja esse dispositivo físico uma remota, quando eu uso o ModScan, ou um supervisório, quando eu uso o ModSim. Qualquer uma das 3 possibilidades pode funcionar em campo. Tá claro isso? Tá claro, professor. Então, o ModScan também tem uma cara parecida, onde você define também portas, define os endereços, os IDs que você vai estar utilizando. Afinal de contas, eu tenho que tentar ler aquilo que realmente existe na minha rede. Né? Não adianta você procurar a caixa de correio número 5 se o carteiro colocou as cartas na caixa número 7. O endereço de leitura tem que ser idêntico ao endereço de escrita. Senão esse sistema não funciona. Né? Aquelas regras de coordenação, de endereçamento que eram utilizadas lá nas aulas de CLP, elas têm que ser mantidas aqui, em ambiente de rede. Afinal de contas, continua sendo a história de uma memória-imagem que você vai estar fazendo a leitura. Só que essa memória-imagem não está mais no equipamento físico, ela está em um dado à distância que a rede me permite. Ok? Os dispositivos Modbus comunicam-se utilizando a técnica mestre-escravo, isso a gente já falou, no qual permite que somente um dispositivo, no caso o mestre,
possa iniciar as transações, chamadas de carries. Os outros dispositivos escravos, respondem de acordo com o pedido do mestre, ou de acordo com a tarefa em questão. Como, por exemplo, um dispositivo escravo, uma válvula, um drive de rede ou um dispositivo de medição, que receba uma solicitação, processa a informação e envia o dado para o mestre. Sempre que a gente trabalhar com mestre-escravo, vai ser algo nesse sentido. Tá? Acesso aos dados no Modbus. Vamos lá. Os dados que podem ser acessados pelo Modbus são armazenados de forma geral, em um dos 4 bancos de dados ou faixas de endereço. Quais são elas? Coils, que são bobinas. O que são as bobinas mesmo? As saídas digitais. Entradas discretas. O que seriam as entradas discretas? Seriam as entradas digitais. Registradores holding. Holding vem de retentivos, ou seja, registradores retentivos são das saídas analógicas. E registradores de entrada, que são das entradas analógicas. Então falamos aqui 4 bancos de dados distintos. Entrada e saída digital, entrada e saída analógica. Ok? Esses bancos de dados definem o tipo e os direitos de acesso dos dados lá contidos. Os dispositivos escravos têm acesso direto a esses bancos de dados, que são hospedados localmente nos dispositivos. Por outro lado, os mestres precisam solicitar o acesso a esses dados, utilizando códigos de funções. Traduzindo isso aqui, quem que está interligado em campo aos sensores de temperatura? Eu não falei que é o escravo? Ok? É um escravo que está lá, fisicamente ligado ao sensor da temperatura. Onde que vai ficar essa informação de qual temperatura está naquele instante? Não é no escravo? Isso quer dizer o quê? O escravo tem o direito de registrar as informações nesse banco de dados. Em nenhum desses 4 bancos de dados citados. E aí, nesse banco de dados, vem o mestre e pergunta o que está acontecendo. Quando o mestre pergunta para o escravo qual é a sua temperatura, a temperatura já está gravada lá dentro desse dispositivo. Então ela simplesmente pega a informação que está nesse banco e disponibiliza para o mestre. E aí sim é que o mestre vai ficar sabendo qual é aquela temperatura em campo. Tá? Por isso que tem esse arregulamento aqui de direitos de acesso, quem que acessa o que, quando, onde. Tá? Porque existe uma hierarquia nessa comunicação aqui. E para cada uma dessas consultas, para um desses acessos, existe um código de função. O que seria um código de função? As funções de leitura da informação de um escravo, as funções de escrita de informações em um escravo, como que o escravo trabalha com broadcasting, que pode ser a leitura ou escrita de um determinado detalhe em todos os dispositivos, tá? Cada comando que é gerado e é recebido dentro do protocolo Modbus, a gente chama isso de um código de função. Tá? Conforme o tipo de dados, eles podem ser códigos de bobinas de um único bit, que pode ser lido ou escrito no escravo. Podem ser retentivos de 16 bits, ou seja, do tipo holding, que podem ser lidos e escritos no escravo. E, por fim, entradas de 16 bits, que somente podem ser lidos do escravo.
Tá? Então eu tenho um bit de entrada e saída, tenho um bit só de entrada. Tenho um byte de entrada e saída e um byte só de entrada. Então depende daquilo que eu estarei lendo. Tem um quadro comparativo aqui que facilita talvez um pouco para vocês nesse início de trabalho. Tá? Esses bancos de dados ou bloco de memórias, eles têm nomes. Tá? Quando eu falo de coil status, eu estou falando de uma bobina de saída, ou seja, um único bit. Nesse único bit, o mestre pode tanto fazer a leitura como fazer a escrita desse conteúdo. Por quê? Porque ele é um bit de saída digital. Já o input status, que a gente chama de entrada discreta, também trabalha com um único bit. Só que o mestre só vai poder fazer leitura do input status. Eu quero saber se uma botoeira foi pressionada ou não. Eu faço a leitura de um input status. Eu consigo forçar uma botoeira pressionada remotamente? Não. Não tem como. Tá? Então o mestre só consegue ler se essa botoeira mecanicamente foi pressionada ou não, à distância que a rede permitiu. O Holding Register, estou falando de uma word. Registradores de contenção ou retentivos. Set points. O mestre pode fazer tanto a escrita como a leitura, confirmando se aquela escrita que ele fez está correta ou não. Já o Input Register é um registrador de entrada, também é uma word. É uma leitura analógica, por exemplo, de uma única temperatura. Eu não consigo forçar um sensor de temperatura a me entregar aquilo que eu quero. Tá? Então, esses são os 4 bancos de dados que a gente vai trabalhar. E aí tem uma codificação de algumas instruções. Por exemplo, quando eu gero um código hexa1, é uma leitura de um nó de uma variável de saída digital. Quando eu jogo o código hexa2, é uma leitura de um nó que é uma variável de entrada digital. Saída, entrada digital. Palavras de saídas analógicas, palavras de entradas analógicas. Forço o estado de uma única saída digital. Escrevo ou forço o único registro de uma saída analógica. Cada uma dessas linhas tem uma determinada função dentro do protocolo de comunicação. Volta 2 aulas. Lembra que eu falei para vocês, Modbus, palavra. 1 bit de start, 8 bits de dados, 1 bit de paridade, 1 bit de stop. Uma palavra. Algumas palavras formavam uma frase. Dentro daquele frame de palavra, uma das informações que eu mandava era a função. Então, parte daquela frase é exatamente o seguinte, ó. Eu quero a função 10 no escravo 5 e eu quero saber a resposta agora. E aí o escravo, quando recebe essa codificação, como ele é um dispositivo inteligente, um pingo é um i. Então ele já traduz o que o mestre está querendo, já pega essa informação e empacota de volta. Eu sou o mestre, eu sou o escravo tal, e está aqui a informação que você acabou de me pedir. E esse ciclo é contínuo quando a rede está rodando, tá? Leio no primeiro, leio no segundo, leio no terceiro, leio no quarto. Leio no primeiro, leio no segundo, leio no terceiro, leio no quarto. Assim como o frame e as palavras não eram necessários serem decorados, eu não vou cobrar esse tipo de informação. Isso daqui também eu não vou cobrar. Isso aqui é mais para você ter uma noção de como que a coisa acontece dentro do protocolo. Tá? Quem quiser realmente pegar leituras aí a fundo, desenvolver circuitos e tecnologias em volta disso, a gente ainda tem mais material para fornecer. Tá?
Mas eu não exijo esse nível de discernimento aqui, né, de detalhamento nas minhas aulas. Eu não preciso que você tenha esse detalhe. Eu preciso que você saiba usar o protocolo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Nenhuma, professor. Tá tranquilo. Tá bom. Cada um dos 4 bancos de dados opera com até 9.999 variáveis. Cada uma dessas variáveis a gente chama de operandos também. Então, em uma única rede, eu posso ter 9.999 saídas digitais. Posso ter 9.999 entradas digitais. 9.999 saídas analógicas e 9.999 entradas analógicas. Óbvio, se em uma única rede eu utilizar toda essa quantidade de dados, essa rede ela vai ficar lenta. Tá? Então, se realmente eu caio numa situação de muitos escravos com muitos dados, é preferível que eu monte algumas redes de comunicação. Tá? Puxo uma rede de comunicação do setor A, uma rede de comunicação do setor B, uma rede no setor C, uma rede no setor D. E eu vou puxando esses controles de forma segmentada, porque senão acaba ficando pesada essa rede. Mas em termos de endereços, cada um desses bancos de dados tolera 9.999. Tá? E como isso é um mapa de memória, tá? O mapa ele é desenvolvido, ele é dividido da seguinte forma. Tá? Os endereços de coil status são iniciados pelo número 0. Então ele começa no 0001 e vai até 09999. Tudo que tiver dentro desse endereçamento é um coil status e refere-se a uma saída discreta. E as entradas? Como é que eu diferencio as saídas das entradas? O meu endereço começa com 1. Então, para as entradas digitais, os endereços começam em 10.001 e terminam em 19.999. Ou seja, nunca eu vou conseguir escrever no endereço 10.000, porque o endereço 10.000 é de entrada discreta. Eu consigo ler o endereço 0.000, mas escrever no 10.000 eu não vou conseguir nunca. Tá? Então, do 0 ao 9999, saída discreto. Do 10.001 ao 19.9999, entrada discreta. Do 30.001, olha lá, o começo do endereço em 3 ao 39.999, entrada analógica. Então tem uma entrada de 16 bits. Se é só um endereço de entrada, eu nunca vou conseguir escrever através do mestre no endereço 30.000. O endereço 30.000, só quem escreve vai ser o escravo que está coletando o dado em campo. E o 40.000? O 40.001 até o 49.999 são saídas analógicas. Então, tudo que for saída, o mestre consegue escrever. Se não, ele só consegue fazer leitura. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem, professor. Um pequeno tutorial para a utilização do ModSim. Executar o aplicativo, clicar em desbloquear se o file solicitar, em Connection, selecionar Connect, em File New, no campo edição que abre definir Device ID,
address, lang, definir o tipo de dado a ser trabalhado. Para saber qual endereço você está trabalhando, digite iniciar, executar cmd. Na tela seguinte, digite ipconfig e localize o endereço IP. Tá entendido? Ótimo. Não vou nem ler detalhado, porque isso daqui eu vou mostrar para vocês como é que faz. Tá? Esse material eu vou disponibilizar em PDF, para que você tenha ele como rotina de consulta. Só que você faz 1, 2, 3, 4 vezes, você não precisa mais desse material. Tá? Fiquem tranquilos. Assim como tem um pequeno tutorial para o ModSim, também tem lá um pequeno tutorial do ModScan. Executar aplicativo, em Connection selecionar Connect, ao selecionar o IP, digita a porta 502, digite o campo correspondente no Device ID, digite o campo correspondente no Address, defina o número de endereços que serão lidos, informe o campo correspondente o tipo de banco de dados que eu vou estar trabalhando. Tá? Então, também é um tutorial que, além desse vídeo gravado, vocês terão no arquivo PDF que eu vou mandar para vocês ainda na aula de hoje. Ok? Então, essa apresentação acaba aqui. O que eu tenho que mostrar para vocês, então? Muita calma nessa hora. Esse é o ícone do ModScan quando você instala. Esse é o ícone do ModSim quando você instala. Tá? Então são as duas plataformas que a gente tem aqui no caso. Vamos começar pelo ModSim. 2 cliques no ícone. No Windows 10 ele dá essa telinha, é só dar um OK, não tem problema nenhum. E ele abre o software de simulação. Vocês conseguem visualizar aqui com resolução essa tela? File, New, Open, aqui ó. Dá para enxergar o que está escrito? Tá, dá para enxergar de boa. Sim, professor. Ok. Ô, professor. Diga. É pesado para baixar esse aplicativo? Não, cabe num pendrive e sobra, cara. Fica tranquilo. É bem pequenininho, não é nada pesado não. Até o final da aula eu dou a diretiva para vocês fazerem o download disso aqui. Tá? Abri o software, ó, não tem nada sendo simulado aqui. Então o que eu faço? Eu venho no File, New. Então tá aqui, ó. Agora eu tenho um simulador. Ah, mas eu quero simular mais de um escravo, professor. Não tem problema nenhum, ó. Se eu vier em File e New de novo, eu posso simular quantos escravos couberem na minha tela. Tudo bem? Nesse caso aqui a gente vai simular 2 escravos. E aí, o que acontece? Ó, você aparece aqui com um Not Connected. Ele está me indicando o seguinte, olha, você ligou um servidor aqui, você ligou um escravo na rede, mas você não conectou ele na rede ainda. Então o que a gente faz? Ó, Connection, Connect. E aí eu vou escolher. Se eu vou trabalhar com Modbus serial, eu tenho as portas seriais da porta 1 até a porta 9. Ou se eu vou trabalhar com Modbus TCP/IP. No meu caso, eu estou fazendo a simulação no meu próprio PC. Então, o meu próprio micro vai ser o simulador e vai ser o mestre. Ok? Então, eu vou colocar na minha rede TCP/IP mesmo. Na hora que eu seleciono a interface de conexão, olha lá, ele já para de me dar a informação de que não está conectado. Ele não reclama mais disso. Tudo bem? Eu quero fazer o teste do meu Device ID, o número 5, e do meu Device ID número 6. Então eu tenho 2 dispositivos na rede. O meu primeiro dispositivo é o dispositivo 5, o segundo dispositivo é o endereço 6.
O dispositivo 5 tem 10 variáveis Modbus. Então, ó, em comprimento, em len, eu digito 10. O meu dispositivo número 6 tem 4 variáveis. Então, eu estou simulando um equipamento com 10 variáveis e um outro equipamento com 4 variáveis. Tudo bem? Qual que é o primeiro endereço da primeira variável do device 5? O primeiro endereço é o 1. Então fica 1, 2, 3, 4 até o 10. E qual que é o primeiro endereço do segundo dispositivo, do device ID 6? O segundo dispositivo começa no 10. Olha lá, 10, 11, 12, 13. Então aqui o endereçamento, eu coloco o endereço do primeiro dispositivo. E a partir do primeiro dispositivo, quantos endereços adicionais eu vou ter? Se o primeiro é o 10, o segundo é o 11, o 12 e o 13. Se o primeiro é 1, são 10, vai do 1 até o 10. Tá claro isso aqui? Essa forma de endereçamento? Sim, professor. O que eu falei que começa com 40 mil? Não é o holding? Olha lá, saída analógica. Só que eu quero saída digital, eu quero coil status. Ó, deixou de ser 40 mil, foi para 0 mil. Ou eu quero um input status, eu quero uma leitura digital. Passou a ser 10 mil. Ah não, eu quero uma entrada analógica. Passou a ser 30 mil. Ah não, eu quero uma saída analógica. Passou a ser 40 mil. Tudo bem? Bugzinho, olha lá, ó. Não é bem um bug, tá? O primeiro banco de dados que ele chama, o banco 01, ele chama de coil status. O banco 02, input status. Banco 03, hold. Banco 04, input register. Esse 01, 02, 03, 04 não tem nada a ver com o que está aqui, ó. Tanto é que o holding, ó, é o banco 3. Mas ele joga endereço 40 mil, tá? Ignorem esse 01, 2, 3 e 4. Presta só atenção nos nomes. Tudo bem, senhores? Vamos deixar aqui, ó, 10 entradas digitais, 4 entradas analógicas. Eu quero simular que essa entrada está ligada, eu dou 2 cliques, on, update. E essa outra aqui também, ó, 2 cliques, on, update. E essa saída aqui, ó, 2 cliques, 333, update. E essa primeira saída aqui, ó, 2 cliques, tem uma opção de autossimulação. O que é essa autossimulação? Eu habilito ela e falo o seguinte, ó, de forma randômica? Não. De forma incremental? Ou não? De forma decremental? Eu escolho como é que eu quero essa simulação. Vamos simular uma incremental change interval de cada 1 segundo. Eu quero que ele cresça de 1 em 1. A cada 1 segundo, ele vai alterar o valor dele de 1 em 1 decimal. Limite inferior 0, limite superior 255. Eu estou simulando uma interface de quantos bits aqui? De 0 a 255, pessoal. Quantos bits? 256. Não, 256 estados. De 0 a 255, são um total de 256 decimais. Mas de quanto é a interface digital? Dois à oitava, igual a 256, ou seja, é uma interface de 8 bits. Tá? Então aqui eu estou simulando uma interface de 8 bits. Quando eu dou um OK,
A cada 1 segundo ela pula de dados. Ok? Estão vendo aqui, ó? Está incremental. Estão vendo minhas mãos? Olha lá, o número cresce sem a minha interação. Porque eu defini na simulação que esse endereço vai estar fazendo uma simulação automática de 1 em 1. Feito isso, configurei meu simulador. Tá aqui, ó. Meu simulador está apto para estar trabalhando. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? De boa, professor. Também dou um OK. Eu vou deixar ele enquadrado aqui para que a gente possa ver os dois softwares trabalhando. Está aqui o meu ModScan. O que está escrito aqui em vermelho? Device not connected. Eu tenho que conectar o meu dispositivo, mas aonde está o meu dispositivo? Eu não estou utilizando o Modbus TCP? Então eu vou no iniciar do Windows, digito lá CMD. Ele tem que abrir a telinha de prompt de comando. Vai abrir uma telinha desse tipo. Quando essa telinha abre, você digita assim, ó, IP config e dá um Enter. Ele vai gerar um monte de informação. Eu tenho aqui uma máquina virtual, que não é o caso, mas eu também tenho aqui, ó, adaptador de rede sem fio, que é o que eu estou utilizando no notebook. E aí existe informação, ó, endereço IPv4 192.168.0.8. Esse é o endereço da minha máquina. Por que eu vou usar o endereço da minha máquina? Porque eu estou simulando na minha máquina. Se eu tivesse 2 computadores, eu estaria simulando num outro computador. Mas no caso, eu estou simulando na minha máquina. Então, se fosse outro computador, eu teria que utilizar o endereço do outro computador. Tá claro isso para vocês, pessoal? De boa. Tranquilo? Então, quando eu vier no ModScan aqui, ó, Connection, Connect. Eu também tenho a opção de conectar nas portas seriais, ó, 1, 2, 3, aí por aí vai. Só que no caso eu vou conectar no Modbus TCP IP Server. No endereço IP que eu já deixei configurado, no meu endereço 92.168.0.8, na porta de serviço 502. Tá? Porta de serviço é o que diferencia qual é o tipo de comunicação que eu estou fazendo na rede Ethernet. Tá? Por exemplo, quando eu estou navegando na internet, no navegador, a porta é 8080. Quando eu estou no sistema de DVR, é 30.012. Quando eu estou no Ethernet IP, no Modbus TCP, eu uso a porta 502. Tá? Adotem o 502 como padrão, não mexam e tudo vai dar certinho. Dei um OK. Ele não me reclama mais de não conectado, mas ele está me dando um erro de resposta aqui, ó. Modbus Exception Response from Device Server. Que erro é esse que ele está me dando aqui? Vamos analisar. O meu ModScan está escaneando, está procurando o quê? Um device ID 1 do tipo coil status com comprimento de 100 a partir do endereço 1. Essa informação existe aqui? Não. Então, ó, eu tenho que acertar o device ID 5. Eu tenho que acertar o comprimento 10. Eu tenho que acertar o banco de dados input status. Opa! A hora que eu faço esses acertos, ó, some o erro e ele me entrega os dados que eu estou escrevendo lá do outro lado.
Ó, vamos mudar o endereço 3? Liguei. Update. O 3 ligou do lado de cá. Vamos desligar o 1? Off. Update. Desliguei o 1. Tudo bem? Ah, professor, mas está na mesma máquina. Sim, é o que tem para hoje. Mas se eu estivesse monitorando um CLP, o que o CLP estivesse fazendo, eu estaria monitorando aqui. Ah, professor, mas então, daqui eu consigo alterar o dado? Ó, eu estou dando 2 cliques aqui. Dá para ouvir o barulhinho? Ó, ele não consegue interagir. Por que o mestre não consegue interagir nesse endereço? Porque é um input status. É uma entrada digital. E a entrada digital eu não consigo alterar. Um dado importante dessa ferramenta, tá? Verifiquem aqui. Respostas válidas, 81. Número de pulls, número de tentativas, 140. Houveram vários erros até que eu conseguisse me conectar aqui. Por isso que esse número está diferente. Se eu der um reset agora, ó, cada pool existente eu tenho uma resposta válida. Cada pool existente eu tenho uma resposta válida. Tudo bem? É assim que eu sei que a minha rede está em boas condições de uso. Até aqui, algum problema? Alguma dúvida? Nenhum. É de boa, professor. Pergunto, é difícil configurar uma rede de comunicação? É não. Entendam o seguinte, todas aquelas aulas que nós utilizamos foi para preparar vocês para essa aula aqui. Tá? Então, isso aqui é o software que está por trás de um par trançado, de um conversor de mídia eletroóptica, de um cabo submarino, de um sistema wireless, com todas aquelas regras de comunicação que a gente comentou lá atrás. Ligado em barramento, onde se um dispositivo cai, cai a comunicação toda. Ó, connection, disconnect. Eu vou desconectar para você ver o que acontece. Ó, na hora. Device not connected. Ele reclama, ó. Na mesma hora que eu desconectei, ele reclama. Vou conectar de novo. E agora? Olha lá, a ferramenta está desconectada. Eu tenho que conectar de novo. Tudo bem, senhores? Vamos abrir um novo aqui. Device ID 6. Endereço 10. Comprimento 4. Do tipo Input Register. O número que está crescente aqui é o número que está crescente aqui. Ó. O 333 que eu tinha escrito está aqui. Consigo escrever um mestre? Não. Por quê? Porque é uma leitura analógica. Quer a resposta em binário? Está aqui, ó. Como que essa rede trabalha em binário? É desse jeito. Quer em hexa? Está aqui, ó. Ponto flutuante? Inteiro.
Tudo bem, senhores? Suave, professor, tá de boa. O Johnny caiu de costa aí, por isso que o celular tá vendo a lâmpada? Achei que você tinha caído de costa já, cara. Já tava preocupado. Ah, foi o gato que ligou aqui, professor. Segue o jogo. E se for uma saída, olha lá, ó. Vamos mudar para coil status, saída digital? Mudei para coil status, já reclamou, ó. Então eu tenho que mudar aqui para coil status também, ó. Agora é uma saída digital. Agora, ó, se eu dou 2 cliques aqui, o mestre consegue escrever. On, update. Olha lá. Vou desligar a saída 3. Off, update. Remotamente eu consigo fazer. Ah, mas e se ela mudar sozinha lá em campo, professor? Update. Também funciona. Tanto a escrita do lado de cá, como a escrita do lado de lá. E para dados analógicos, professor? Holding Register. Holding Register. Continuo alterando, continuo trocando. Vou escrever na saída 13. 555. Update. Vou escrever do lado de cá na 12. 222. Update. Vou escrever na saída 11. 31. 705. Update. Tá aqui, ó. De um lado para o outro sendo jogados esses valores. Qual que é a pergunta que surge aqui, então? Como é que esse 555 vira menos 32 graus Celsius, professor? É o trabalho que a gente vai começar a fazer no desenvolvimento das telas de sistemas de supervisão. O que é um supervisório? Eu tenho que identificar quais são as variáveis que eu quero ler em campo. Eu tenho que configurar elas de acordo com qual dos 4 bancos de dados eu estou trabalhando. Eu tenho que jogar esse dado que está sendo lido para dentro do meu software. Quando eu trouxe esse dado para dentro do meu software, aí é fácil, é fazer continha de mais menos vezes e dividir. Tá bom, eu tenho um número, e agora? O que eu faço com esse número correto? Eu posso colocar num ponteiro, eu posso colocar num gráfico de barra, eu posso colocar num gráfico histórico, eu posso gerar um alarme, eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Então a parte legal do curso começa agora, com a tela do supervisório, onde eu estou coletando o dado da rede e estou transformando esses dados de rede em campo visual, para que esse operador da sala de controle ou para que esse operador da máquina tenha ciência do que está sendo feito lá dentro. Tá claro isso? Aonde a gente vai chegar até o final do curso? Sim, professor. Então, senhores, a aula de hoje o que eu queria fazer é apresentar essa ferramenta para vocês. Esse cara simula um mestre e esse cara simula um escravo. Tá? O mestre simulando consegue coletar dados de campo. O escravo simulando consigo gerar dados para o meu supervisório. Então, qual vai ser as nossas rotinas a partir de agora? Gerar informação num simulador e configurar o supervisório para ler esse simulador. E aí eu vou trocar o valor aqui, ó, e eu tenho que ver o supervisório reagindo. Ah, eu quero 50% da escala. Eu vou gerar um valor aqui e o ponteirinho vai para 50%. Tá? Para que a gente consiga fazer isso, eu preciso fazer uma pergunta nesse momento.
aquela parte de conversão de decimal para binário, de decimal para grandeza física, converter em escala de 0 a 10 volts para um número decimal. Isso aí tá tranquilo para vocês? Ou a gente vai ter que preparar uma aula de revisão? Isso aí eu não lembro muito bem, não, professor. Também não me recordo muito não, professor. Tá. É bom fazer uma revisãozinha, né, também. Então, tá bom. Eu não vou fazer essa revisão hoje não, porque só com 6 alunos vocês vão me obrigar a fazer isso de novo depois. Tá? Eu vou usar da meritocracia no momento aqui, né? Então vocês que estão presentes na aula receberam esse conteúdo, mesmo porque eu vou deixar ele gravado para os demais. E a gente vai conversar a respeito de como é que a gente vai tratar essa questão da presença aí hoje. Tá? Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Nenhuma dúvida, professor. Tranquilo, né? Vocês viram que é um software facinho de ser trabalhado. Ô, professor, mas qual, assim, a principal função desse programa em geral? Principal função, eu estou em campo, tá? O meu sensor de temperatura não está acusando a leitura lá no supervisório. De quem é o erro? Eu vou fazer a primeira etapa. Vou ligar o dispositivo de campo na porta da minha máquina e vou tentar com o mod scan fazer a leitura do dispositivo. Se eu conseguir fazer a leitura do dispositivo com o mod scan, pegar uma leitura aqui, ó, não é o problema do equipamento de campo, certo? Qual que é a próxima etapa? Eu vou lá perto do supervisório e faço a simulação de um dispositivo de campo. Opa, o supervisório fez a leitura. Onde que está o problema? Está no cabo. Concorda? Em algum momento esse cabo rompeu. Ou então, era para estar lendo 150 graus, está lendo 125. Onde que está o erro? Você vai em campo, você confere a leitura em campo. Os 150 graus corresponde lá a uma posição de 147 decimal no protocolo. Aí você vai ler o protocolo lá, tá com 157? Não, tá com 112. Opa, tem erro. O erro está no device. Ou o device está descalibrado, ou tem algum erro no teu sensor ali. Ou o equipamento está bichado. Entendeu? Você usa ele para fazer conferência de dispositivos Modbus de campo. Entendi, professor. Valeu. Esses dispositivos de campo, ele não vem com um software. Olha, testa aqui meu equipamento. O buraco é mais embaixo, entendeu? Então você precisa meio que levar uma bancadinha móvel, né? Com algumas interfaces, alguns conversores e algumas ferramentas de software como essa, exatamente para você ter a certeza de que a coisa está funcionando. Você quer ver erro comum em campo? O cara trocou, era para estar com o endereço 5, o cara não configurou. Olha lá, como é que a rede vai ler? O equipamento antigo queimou, ele foi lá, colocou um equipamento novo, só que ele não mudou as chavinhas que definiam como endereço correto o endereço 5. Então tem várias utilidades disso aqui. Né? Porra, o supervisório não está lendo. Você vem aqui, você simula o dispositivo do endereço 5. O supervisório começou a ler.
Então não é o supervisório o problema está em campo. Vamos achar essa maldita dessa caixinha lá em campo. Você chega lá na caixinha, porra, mas você falou que era o endereço 5, ela está configurada no endereço 1. Mudou 2 chavinhas, pronto. Voltou a operar o sistema. É coisa básica? É. Mas não, os operadores de campo hoje não estão preparados para fazer isso. Vocês são mão de obra qualificada, vocês são mão de obra técnica. Essa é a formação que a gente quer para vocês. É para isso que eu estou aqui treinando vocês, para fazer, ó, para mandar fazer, ó, vai lá e confere o endereço. Por quê? Porque você teve uma aula com um cara chato lá no quarto módulo, que ele me falou o seguinte, ó, se tiver com o endereço errado, o sistema vai dar pau. Ok? Acertar essas chavinhas no manifold é mó trampo, hein, professor? No quê? No manifold, um bloco de válvula. Ele tem umas 10 chavinhas lá, você vai pra cima, pra baixo, até configurar o endereço certo nele. Então, mas vocês não configuram... Então, por isso que eu tô falando, eu vou ter que fazer aquela aula de revisão lá de endereçamento. Porque quando você sabe o que você tá fazendo aqui naqueles acertos de chavinha, começa a ficar fácil. Tudo bem, senhores? Tudo certo. Tranquilo. Tá bom. Estou finalizando a gravação para poder subir o vídeo e gerar a documentação para vocês lá na página hoje.